A paz do Senhor, amada igreja. Muito boa noite a todos os irmãos. Graças damos ao Senhor pela vida, por estarmos vivos, felizes, com saúde. E eu creio que a proteção do Senhor está aí na tua casa, está aí na tua família, no teu lar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu irmão, de você estar firme aí comigo, né? Podendo ser igreja, né? Que o Senhor os abençoe grandemente nesta noite. Que a visitação do Senhor esteja sendo poderosa na tua vida aí, querido, animando, fortalecendo o teu coração, em o nome de Jesus. E vamos nessa noite colocar os nossos corações no altar, entronizar o Senhor na nossa casa, na nossa vida, amém, queridos? Sabendo que tudo o que tem se passado, toda essa tribulação, toda essa tormenta vai cessar, amém, queridos? E é por isso que o Espírito Santo está aí hoje, está aí agora, te visitando, te encorajando, te fortalecendo, amém, queridos? Que a vida de Deus possa fluir aí no seu coração nesta noite. Vamos adorar a Deus? Vamos cantar um cântico, ele é antigo, muitos podem não conhecer, mas é muito fácil de gravar, amém, queridos? Fala assim: flui em mim, Senhor, a tua graça, flui em mim, Senhor, o teu amor, flui em mim, Senhor, a tua vida, flui em mim, Senhor, o teu perdão, flui em mim, Senhor, a tua graça, teu favor é merecido, Senhor, flui em mim, Senhor, o teu amor, flui em mim, Senhor, a tua vida, flui em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar, Senhor, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Início. Flui em mim, Senhor, a tua graça, flui, Senhor, flui em mim, Senhor, o teu amor, flui em mim, Senhor, a tua vida, flui em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Aleluia! Glória a Deus. E é por isso que nós lutamos com armas de fé.
E quem poderá te resistir, queridos? Então creia que o Senhor está à frente de todas as coisas, mesmo nessa aparente luta, tribulação. O Senhor infalível é, o Senhor não muda, Ele é poderoso ontem, hoje e será para todos sempre, amém, queridos? Então você creia com todas as suas forças, em o nome de Jesus, nesse Deus que é vencedor, que é infalível, que é imutável, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir, enquanto adoramos. Basta adorar a Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, irá me impedir, eu te adorarei. Adore ao Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Aleluia! Imutável, poderoso, aleluia! Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, e vem ao céu na minha vida, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome é imutável, Senhor. Tu és
grande, teu nome é impetuoso, Senhor, não há outro como tu, não há ninguém que possa resisti-lo. Teu nome, ó Pai, é exaltado sobre todo o nome, Senhor, sobre todas as nações, sobre todos os reinos da terra. Os reinos, ó Pai, da terra, eles podem se abalar, mas o seu reino, ó Pai, ele é inabalável. Os reinos dessa terra, ó Pai, eles são passageiros, eles vêm e vão, mas como entoamos aqui esse louvor, teu trono acima está. Ele, ó Pai, é dotado de justiça, de majestade, ó Pai, e não há ninguém que possa removê-lo desse trono, Senhor. Muito obrigado, meu Jesus. Nós te agradecemos pela tua primazia e clamamos ao Senhor que o teu poder nos revista aqui nessa noite, que a tua glória, a tua majestade, a sua doçura, a sua presença, a tua autoridade, Senhor, e o teu poder estejam sobre nós hoje, sobre todos aqueles que te servem, sobre todos aqueles que ouvirem, ó Pai, essa mensagem, que a tua glória os alcance onde estiverem, Senhor, que nada nos impeça de receber a tua porção para nós aqui, em o nome de Jesus oramos assim, amém. Glória a Deus. A paz, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Como estão? Que Deus te abençoe, amém? E mais essa noite abençoada, noite a qual o Senhor quer falar conosco, noite a qual o Senhor quer se manifestar no meio de nós. Nós estamos aqui hoje com um único objetivo, de adorar o nome de Jesus, tornar o nome de Jesus conhecido, engendrar dentro de você as verdades da fé, mostrar a você que você é filho de Deus, que você tem autoridade no nome de Jesus, que o Senhor já te fez mais do que vencedor sobre todas as coisas, que o Senhor é aquele que guerreia as tuas guerras, é aquele que é vitorioso, como foi entoado aqui por esse louvor. E eu quero te convidar nessa hora, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9, nós vamos ler aí a partir do verso 14. Marcos capítulo de número 9, verso 14. Como é gostoso falar sobre Jesus, como é bom saber que nós podemos ir até Ele, como Ele fala ali para nós em Mateus capítulo de número 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, é o convite, eis um convite supremo para todos nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu manto, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim então achareis descanso para as vossas almas. Porque é bom falar de Jesus, porque só indo até Jesus nós encontramos descanso para a nossa alma. A nossa alma que nesses dias tem caído em tanto medo, com tantas coisas, tantos pensamentos, há tanto pessimismo dentro de nós, há tantas coisas acontecendo, isso tem nos sobrecarregado a nossa alma. Mas o Espírito está clamando dentro de nós, o Espírito clama para que nós chamemos o Senhor, Abba Pai. O Espírito tem clamado assim, para que nós clamemos ao Pai, que encontremos as realidades no Filho, e o Filho então ele remove de nós toda a carga, todo o peso. Uma das traduções para a palavra cansado é sem alegria. Então hoje o Senhor te fala: vinde a mim todos os que estáis sem alegria. A você que está enfadado, cansado, vinde a mim e você vai encontrar descanso, diz o Senhor. E como nós vamos falar de Jesus aqui,
Você vai encontrar descanso para a tua alma nessa noite. Você vai encontrar descanso para a tua alma. A tua alma vai repousar no Senhor. Como cantava o salmista ali no Salmo capítulo de número 84. Ele dizia assim, que até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhotes. E ele encontrou os altares do Senhor. Ele dizia que a alma dele anelava pela presença do Deus vivo. Quando nós anelamos pela presença dele, ele se manifesta para nós. E aí os pesos eles vão, porque o fardo que vem de Jesus, ele é leve e suave. Que esse fardo te alcance nessa noite em nome de Jesus. Então vamos falar um pouco de Jesus aqui, vai aliviar os nossos fardos. Ele vai mudar conceitos dentro de nós. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse jovem, esse menino. Quero falar um pouco sobre família hoje também, e sobre o nosso Jesus. E a palavra nos fala assim, Marcos capítulo de número 9, Evangelho de Marcos capítulo de número 9, verso 14, nos fala assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam, grava essa palavra, disputavam com eles, ou seja, que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou Jesus aos escribas: que és que discutis com eles? E um, saindo da multidão, respondendo a Jesus, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando, vai se caindo. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Mais uma para você gravar aqui. Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe o menino, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, mexia-se e revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E o pai disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos o expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém? É um texto um pouquinho grande, mas aqui havia necessidade de nós compartilharmos dele. E Jesus, ele tinha acabado de operar um grande milagre.
Qual foi esse milagre? Jesus tinha subido até um alto monte, e sobre esse monte Jesus levou Pedro, Tiago e João, e ali Jesus fez o que nós chamamos de a transfiguração. Jesus, ele mostrou e manifestou a glória dele para os 3 discípulos, e ali naquele monte apareceram Elias e Moisés, um representando a lei e o outro representando os profetas, e a Bíblia me fala que um estava ao lado direito e o outro estava ao lado esquerdo, mostrando a aprovação da lei dos profetas de que Jesus era o Cristo que então haveria de vir. E Jesus então ele se transfigurou ali. A Bíblia fala que Jesus ele começou a manifestar a sua glória diante dos discípulos, dos 3 discípulos, e eles ficaram maravilhados. Então, depois de eles terem subido até esse monte, debaixo de tanta glória, eles retornam agora, descem esse monte, e quando chegam lá embaixo, agora tem uma briga acontecendo. Existem agora 8 discípulos que ficaram lá. Jesus deixou os 8 discípulos lá no pé do monte, na maior tranquilidade. De repente Jesus volta e está um alvoroço terrível, uma bagunça que estava acontecendo ali. Era gente discutindo para um lado, gente discutindo para o outro, uma multidão junto e gente chorando. Eu imagino aquela bagunça que estava naquele lugar quando Jesus voltou. Tinha acabado de operar milagres e de repente volta no meio de todo esse transtorno. E quando Jesus ele retorna, conforme nós lemos aqui, Jesus se depara com um pai. Aliás, Jesus se depara com algumas coisas aqui. Primeiro, os discípulos estavam discutindo com quem? Com os escribas. Eles discutiam porque os escribas aproveitaram e começaram a discutir porque os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio. Em contrapartida tem um pai com um menino, com certeza já não uma criança pequena, e esse menino está ali com um demônio o flagelando, trazendo desgaste a toda aquela família, trazendo medo, sofrimento, dor, angústia sobre toda aquela família. E aquele pai então vai em busca de uma solução e ele não acha essa solução ali. Então agora tem um grupo brigando, um grupo que está ali sofrendo, e ainda tem a multidão. E o que a multidão está fazendo? Assistindo, como sempre, pagando para ver o que vai acontecer. A multidão está assistindo. E Jesus chega ali, e Jesus então ele traz a percepção de que o foco estava errado, e o problema que estava ali para ser solucionado, esse problema persistia. Como nós falamos aqui agora, se nós lermos aqui os versos do 14 ao 18, Jesus ele chega ali e encontra os discípulos discutindo. O que esses discípulos estavam discutindo? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do que eles estavam discutindo. Jesus ele chegou ali e percebeu que aquela discussão estava tirando os discípulos do foco. O foco estava errado. O foco não estava no problema central da coisa. O foco estava distorcido. Então Jesus chega, como nós lemos aqui, Jesus se aproxima dos discípulos, Jesus se aproxima da multidão, Jesus ele passa pelos curiosos, ele passa pelo pai daquele menino, ele chega até os discípulos, ele chega até os escribas, e Jesus então agora quer saber qual é o motivo da discussão. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, Jesus chega a um problema a ser identificado, e esse problema agora ninguém sabe qual é. Por quê?
Porque quando Jesus chega, ele pergunta assim, no verso 16: e perguntou Jesus aos escribas: o que é que discutis com eles? O detalhe é que a pergunta foi feita, só que essa pergunta não teve resposta. Por que não teve resposta? Porque era uma discussão infundada, é uma discussão sem fundamento algum. Então, o que eles estavam discutindo? Deve ser que estavam discutindo por que o milagre não aconteceu, onde Jesus estava, por que Jesus não estava ali, qual que era a roupa que Jesus estava usando, por que o menino babava, por que o menino rangia os dentes, por que ele não ouvia, por que o pai do menino acompanhava ele. Estava tendo uma discussão, mas Jesus chega ali, e Jesus então ele entra no meio disso, ele traz o foco da discussão para descobrir qual que era o real problema. Meu irmão, essa mensagem hoje, ela tem um cunho para nós. Não se distraia, não se distraia. Jesus, ele chegou ali. Quando Jesus chega, Jesus não tem rodeio. Jesus, ele não rodeia para acertar as coisas das nossas vidas. Jesus, ele chega e ele pega as discussões da nossa alma, os porquês da nossa alma. Ele pega as confusões que estão dentro de nós, as ansiedades que estão dentro de nós. Ele chega para tudo isso que está acontecendo no nosso interior e ele fala assim: epa, para com esse negócio aí. Por que vocês estão discutindo? Jesus faz isso dentro de nós. Para quê? Para chegar ao foco do problema. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo e jogando esforço fora com a coisa errada. Nós estamos nos esforçando com a coisa errada. É como quando Pedro estava pescando, que Pedro lança aquela rede de um lado do barco, Pedro lança a rede do outro lado do barco, Pedro lança a rede na frente do barco, Pedro lança a rede atrás, e nada de achar o peixe. Por quê? Porque enquanto Jesus não está no barco das nossas vidas, nós infelizmente vamos tentar pescar as coisas, vamos tentar atrair as coisas com as nossas experiências, com aquilo que nós temos de conhecimento, mas nenhuma dessas coisas vai valer. Foi o que aconteceu com Pedro, porque a voz que atrai aquilo que nós precisamos, a voz que supre as nossas necessidades, que está dentro de nós todos os dias clamando, só Jesus tem para dar. Essa voz é a dele. Então quando Jesus clamou, meu irmão, ele conversava até com o peixe. Eu vou fazer o quê? Se Jesus conversar com o peixe, Jesus assoviou e falou assim, deu aquele assovio bem alto, falou assim: ei, joga do outro lado. Os peixes ouviu lá embaixo, falou assim: epa, o mestre mandou, é para ir por outro lado. Então os peixes foi tudo por outro lado. E Pedro então quando puxa, nós ouvimos como a pesca maravilhosa. E por que pesca maravilhosa? Por um simples motivo, porque aquilo foi fora do normal. Aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, quando nós estamos focados nele, é fora do normal, é fora do comum para os homens. Mas hoje, muitas vezes, nós estamos como estavam esses discípulos, como Pedro estava quando estava pescando com o André, com o João e com o Tiago. Nós estamos nos abastando de esforço, nós estamos perdendo tempo, empenhando os nossos esforços, mas infelizmente os nossos esforços estão nas coisas erradas, e isso está nos cansando. Nós vemos aqui, os discípulos estavam discutindo, mas não encontravam o foco do problema, meu irmão. Eles não achavam o foco do problema. Os discípulos, aí eu cheguei a um consenso hoje orando. Aliás, já tem um tempo, já muitos anos que essa mensagem, já eu preguei ela muitos anos atrás, e a palavra do Senhor, ela se renova inclusive em nós, não é?
E hoje orando eu falei assim: Jesus, por que os discípulos não conseguiram resolver? Será que faltou fé a eles? Porque quando você vai para Marcos capítulo de número 6, Jesus deu poder e autoridade para os discípulos, e eles saíram pelos povos, pelas aldeias, e curou a todos os enfermos, aqueles que estavam com os demônios, e voltaram trazendo grandes notícias para Jesus. Será que eles perderam aquele poder, Senhor? Será que Jesus deu poder para eles só para aquele momento? Não, meu irmão. Quando Jesus reveste, ele reveste o homem. Ele revestiu os discípulos. Mas o que aconteceu com os discípulos? Eles tiveram naquele momento uma fé vacilante. E eles saíram de usar a fé a qual Jesus dispensou sobre a vida deles, e começou então a tentar usar agora argumentos humanos. E quando entrou no argumento humano, eles se perderam. Eles se perderam dentro de si. E eles não conseguiram resolver o problema por um motivo: eles estavam distraídos. Grava isso. Os discípulos estavam distraídos. Aqueles 8 discípulos não conseguiram se focar em resolver o problema daquela família, daquele homem que levou o seu filho ali endemoniado, com aquele demônio que estava matando aquele menino. Eles não conseguiram enxergar isso. O que os discípulos estavam fazendo, pastor? Então, os discípulos estavam tentando provar para alguém algo que eles achavam certo. E todas as vezes que nós, como homens e mulheres de Deus, tentamos mostrar algo para alguém, ao invés de deixar aquilo que é de Deus, aquilo que é a parte de Deus fazer, todas as vezes que nós tentamos, meu irmão, esse negócio não dá muito certo não. E os discípulos, eles não conseguiram curar aquele menino, expulsar aquele demônio, porque eles estavam distraídos. E toda distração gera uma coisa na vida do homem: incredulidade. Distração gera incredulidade. Grave isso no teu coração. Toda distração gera incredulidade. E aí, quando nós continuamos aqui lendo esse texto, eu vou ler com você aqui o verso 18. A palavra nos fala assim: o pai do menino explicando para Jesus o que estava acontecendo. E este, onde quer que o apanha, falando do menino, despedaça, ou seja, deixa ele quebrado. E ele espuma e range os dentes. E ele vai se secando, ou seja, vai se quebrando, vai ficando todo machucado. Meu filho vai se machucando. E eu disse para os seus discípulos para que expulsassem, e eles não puderam. Por que eles não puderam? Distração. Aí, vamos agora para o verso 19. E ele, Jesus, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me um menino. Então, eu usei uma frase aqui: os discípulos não puderam expulsar aquele demônio porque eles estavam distraídos. Eles não resolveram o problema, porque eles estavam mais preocupados com a discussão que era tola, e por esse motivo eles estavam perdidos. Então eu disse aqui para você que toda distração gera incredulidade. E Jesus aqui no verso 19, ele fala o que a incredulidade gera. Porque ele fala assim: ó geração incrédula, até quando vocês sofrerão ainda? Distração gera incredulidade, e incredulidade gera sofrimento. Distração gera incredulidade, incredulidade gera sofrimento, meu irmão. Nós podemos estar hoje empenhando os nossos esforços no lugar errado. Estamos empenhando as nossas orações, penhorando aquilo que nós temos de bem supremo. Nós podemos estar injetando a nossa fé, nós podemos estar lutando
lutando por coisas que não são para nós lutarmos, nos esforçando por coisas que não é para se esforçar, e até orando por coisas que não é para orar. Perdidos como Pedro estava quando pescou, perdidos como esses discípulos estavam, e muitas vezes nós estamos assim. O único que não se perdeu no meio disso tudo foi o pai. O pai desse menino foi o único que não se perdeu. Você pode prestar atenção. Os discípulos se perderam na briga. Os fariseus perderam na briga porque estava todo mundo brigando. A multidão é igual hoje em dia. Quando o couro come em qualquer lugar que você tiver, você pode ter certeza que vão se reunir para ver até onde vai a baixaria. A multidão estava distraída, os discípulos distraídos, os fariseus distraídos, mas uma pessoa estava esperando e não perdeu o foco. O pai desse menino não perdeu o foco. Ele estava ali. Se você prestar atenção comigo aqui no verso 20, Jesus pede para trazer esse menino. Então o verso 20 nos fala assim: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou o menino com violência, e caindo o menino endemoniado por terra, ele rolava, revolvia-se e espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Observe a pergunta de Jesus no verso 21. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai então responde: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse texto mostra para nós que o pai não perdeu o foco. Mostra para nós que o pai, ele estava acompanhando o seu filho. Mostra para nós que o pai, ele se preocupava com a sua família. Ele buscava uma solução para esse menino. Imagina quantos anos. Ele fala que desde a infância, quer dizer que esse menino já não era tão pequeno, já era grandinho. Aqui quando fala menino, se gera entre os 10 e 13 anos, mais ou menos, até um pouco antes, dos 9 aos 13, quer dizer, já era grande desde a infância, está dizendo desde os 3 anos, quer dizer, esse pai passou vários anos sofrendo, vendo o filho se machucando, se ferindo, desesperado, buscando muitas vezes, em vários lugares, uma forma de conseguir sanar toda a dor que aquela criança trazia, toda a dor que aquela criança sofria. E eu imagino que esse pai tentou e tentou em vários lugares. Ele tentou, meu irmão, mas ele tentava num lugar e ele não encontrava solução. Ele tentava em outro lugar e ele não achava solução. Esse homem deve ter rodado todos esses anos buscando a solução para o seu filho. Deixa eu dizer algo para você. Esforço sem fé gera frustração. Não adianta, esse homem corria para cima e para baixo, mas ele não tinha fé verdadeira. Ele não sabia onde buscar, porque os seus esforços estavam no lugar errado. Esforço sem fé gera frustração e gera perca de tempo. Está gerando perca de tempo. Tem áreas na tua vida que você está perdendo tempo porque perdeu a fé, porque Jesus não está dentro dessas áreas. Sabe, esse pai deve ter sofrido demais. Agora o detalhe é que ele não perdeu o foco. Não foram os erros que o deixaram de se esforçar pelo seu filho. Ele tentou em vários lugares. Foi em um, foi em outro, foi em outro lugar. Viajava quilômetros e quilômetros, mas sempre foi nos lugares errados. Mas chegou um dia que esse homem, ele foi a pessoa certa, ele encontrou a pessoa certa
para resolver a sua adversidade. Meu irmão, não tem adversidade que se depare com Jesus que não é sanada. Não tem enfermidade, não tem dor, não tem, meu irmão. Eu creio nisso e eu quero que você creia também nessa verdade que Jesus está te dizendo hoje. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Uma família que está atenta. Hoje eu quero dizer isso para você. Todos estavam perdidos. Às vezes aí você está enfrentando um problema dentro da tua casa. Você está vendo as adversidades se levantando. Eu quero dizer para você hoje que, como esse homem que se importava com a sua casa, que se focou e não perdeu, ele não perdeu a fé. Esse homem, ele só estava injetando a fé nos lugares errados. Às vezes você está injetando a fé no lugar errado. Mas hoje, se os seus olhos se voltarem para Jesus, aquilo que as pessoas falam que para você, na tua casa já não tinha mais jeito, aquilo que as pessoas falam que na tua família já não tinha mais jeito, eu quero dizer para você, hoje é um culto específico, hoje é um culto especial para você e para a tua casa, para a tua família. E Jesus, ele está aqui hoje para te ajudar nessa batalha que você está enfrentando. Jesus, ele desceu do monte para te encontrar, meu irmão, no meio dessa multidão. Jesus desceu do monte para te encontrar. Você já tentou de várias formas, já tentou em vários lugares e não deu certo. E é no meio dessa pandemia, onde não tem ninguém, onde não tem pastor, onde não tem o templo, não tem uma igreja onde você possa entrar, nesse lugar onde você não tem irmãos que possam estar perto de você. É nesse lugar que você está se encontrando com Jesus. E Jesus está dizendo para você hoje, ele desceu do monte para te encontrar no meio disso tudo, e ele está com você nessa batalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o verso 22 que esse homem fala. A parte B do texto fala assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe, meu irmão, uma família que é atenta, toda a família atenta, ela conhece as necessidades do outro e ela sabe por aquilo que ela deve clamar. Uma família atenta, ela entende a necessidade do outro que está dentro da sua casa. Ela não olha só para si, ela consegue enxergar as necessidades do esposo, da esposa, dos filhos. Consegue enxergar as necessidades dos familiares mais distantes. Ela consegue enxergar, ela tem uma percepção dessas coisas. E como ela tem essa percepção, ela sabe pelo que clamar. Esse homem chegou a Jesus sabendo aquilo que ele precisava. Ele não se distraiu. A multidão não distraiu ele. Os discípulos com as suas discussões não distraíram ele. Ele continuou focado. Ele tinha fé e por muito tempo lançou a fé no lugar errado. Isso gerou para ele frustração, gerou para ele esforço e perca de tempo. Mas hoje você pode estar como esse homem, se deparou com Jesus. Você encontrou Jesus. E aqui esse pai, ele foi humilde. Ele reconheceu a sua fraqueza. Esse pai, ele pediu ajuda sobre a sua incredulidade. Ele falou: Jesus, eu andei tanto, eu me esforcei tanto, eu busquei tanto, foram nos lugares errados. Isso gerou no meu coração tristeza, incredulidade. Eu já não sabia mais o que fazer. E agora eu estou aqui, me deparo com o Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Isso é humildade, meu irmão. Esse homem teve humildade diante de Jesus. E ele pediu ajuda sobre a sua incredulidade. Ele reconheceu a sua fraqueza. Esse homem, ele acreditou. Esse homem, ele creu. E quando ele creu, Jesus
fez o milagre. O milagre aconteceu. Hoje Jesus pode dar uma ordem sobre a tua casa. Jesus pode dar uma ordem sobre o teu casamento. Jesus pode dar uma ordem sobre essa enfermidade. Jesus pode dar uma ordem sobre aquilo que está desconstruído na tua vida, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos. Jesus pode dar uma ordem hoje e fazer o milagre acontecer. Aleluia! Ele pode, meu irmão. Ele pode. Jesus, ele pode dar uma ordem hoje sobre a sua família e colocar todas as coisas no lugar. Jesus pode dar uma ordem sobre esses espíritos das trevas que tem atormentado a tua casa, atormentado aqueles que você ama, que tem levado muitos ao sofrimento. Hoje você se deparou com Jesus, e Jesus, ele tem poder para salvar. Aleluia! Como foi com esse pai? Esse pai disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu imagino Jesus batendo no ombro daquele homem, com aquele menino jogado ao chão. Você imagina ver o seu filho assim? Jesus bate no ombro daquele homem e ele fala assim: tu podes crer? Tudo é possível ao que crê. Jesus hoje ele lança essa palavra sobre a tua vida. Tu podes crer. Talvez esse seja um dia propício para você, para a tua história, para a tua família. Chegou o dia de você voltar os seus olhos para a tua casa. Chega de distração. As distrações estão gerando incredulidade em você, e a incredulidade, ela está gerando sofrimento em você. O esforço focado no lugar errado tem gerado frustração. Mas hoje Jesus desceu do monte. Meu irmão, hoje não tem discípulo. Não tem discípulo, hoje não tem multidão, hoje não tem pastor, hoje não tem presbítero, hoje não tem ninguém. Hoje você está aí na tua casa, e você está com esse fone de ouvido sentado na tua cama agora. Você está aí, a madrugada está entrando, e você está ouvindo hoje, e você acha que você está sozinho. Mas hoje o Espírito do Senhor, ele está alcançando você, e ele está arrancando tudo isso que está roendo a sua alma, está minando a sua fé, isso que estava consumindo você, aquilo que você já não acreditava mais. Hoje o Senhor Jesus, ele está entrando aí no teu coração, e agora ele está começando a gerar algo novo a partir disso, a partir da tua fé, por menor que ela seja nesse momento. Ele está te vendo sentado aí. Ele está te vendo aí. E Jesus, ele está gerando algo novo na tua vida. E esse algo novo, a partir dessa madrugada que você está ouvindo isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. A tua família, ela está passando agora por um processo de reestruturação, porque você ouviu e creu. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não desista, não desanime. Chegou o momento. Jesus está aqui, não tem ninguém com você agora, é só você e Ele. Então esse é o momento para você clamar. Você está aí, ó, sua cama é encostada numa parede. Você está aí encostadinho, você sabe. Jesus está falando com você. Se prepare, porque Ele vai mudar a tua história. E eu quero terminar dizendo para você aqui, que Jesus, ele no verso 26 nos fala assim: porque toda incredulidade gera sofrimento. Esse homem pediu ajuda contra a sua incredulidade, e Jesus então, no verso 25, disse assim: vendo a multidão que concorria, repreendeu Jesus o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E aquele espírito, clamando e agitando com violência, saiu. Nesse momento esse espírito, ele sai da tua vida agora, em o nome de Jesus. Ele sai da tua família. E ficou o menino agora como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Esse espírito das trevas que está aí alojado na tua casa, na tua família, roubando vidas aí, muitas vezes pela tua distração, hoje ele pode até esbravejar, você pode lutar e ele pode até gritar aí, meu irmão, mas no nome de Jesus ele terá que sair, porque o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, e todo joelho tem que se dobrar diante do nome dele. Aleluia! E ainda tenho mais para dizer para você. Aquele menino estava como morto. Você vai lutar, esse demônio vai sair, você vai olhar e vai falar assim: nossa, agora que acabou tudo de vez. Não. A fé fora de foco gera frustração, a incredulidade gera sofrimento, mas a vida com Jesus ela gera alegria. A fé em Cristo ela gera vida, e vida em abundância. A Bíblia fala para nós que Jesus estendeu a mão, tomou o menino pela mão e o ergueu, e ele se levantou. A fé em Cristo gera vida. Ah, meu irmão, a fé em Cristo gera vida. Você pode ter os seus próprios esforços humanos, isso não vai adiantar muito. Mas se hoje você ter humildade em se encontrar com Jesus, o filho de Davi, nada pode parar aquilo que Jesus está para fazer. Eu quero orar por você. Eu queria nessa hora louvar com o presbítero aqui, o louvor que ele separou. Aleluia. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sim, Jesus. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Eu creio, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Sim, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus Faça desse louvor a sua oração, meu irmão. tudo que eu preciso Pra Jesus. pra viver. Pai, eu estou como esse homem. Já não sei mais o que fazer. O desespero já tomou conta de mim. A minha fé se tornou vacilante, Senhor. Eu me esforcei demais, mas eu gerei um esforço de fé na coisa errada. Eu estava distraído.
Isso gerou frustração em mim, Senhor. Me perdoa, Jesus. A incredulidade tem gerado sofrimento no meu interior. A distração gerou incredulidade em mim, mas hoje os meus olhos se voltam para Ti. E do meio da multidão da minha alma, perdida, sedenta, abatida, cansada, eu clamo ao Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor. Faça hoje, meu irmão, o seu clamor aí na sua casa. Eis-me aqui, Jesus. E você, meu irmão, pode ter certeza, Jesus está levantando os braços agora. Ele está pegando você pelas mãos. O Senhor está te levantando nessa hora. Sim. E não tem, meu irmão, homem na terra, não tem demônio no inferno que possa parar a obra que o Senhor começou na tua vida hoje. Nada pode impedir aquilo que o Senhor Jesus começou. Aleluia. Que toda distração das nossas mentes hoje, que tem lugar ao Senhor Jesus, que tem lugar ao Espírito de Deus. A nossa mente é cativa ao Senhor. Sim, que toda distração saia, tudo aquilo que tem roubado o nosso foco saia, e nós agora nos focamos no Senhor, aquele que pode operar grandes milagres, aquele que opera sinais e maravilhas, aquele que nem a morte pode vencê-lo, que nem os domínios do mal puderam vencê-lo. Ele que tem um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Sim, ao nome de Jesus não há nada que possa ficar de pé. Por isso nós damos uma ordem agora. Essa enfermidade saia, se dobre agora ante ao nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora. Essa depressão sai agora em o nome de Jesus. Damos uma ordem agora a todo medo, a todo vírus, que saia da tua vida agora em o nome de Jesus. Toda desordem na tua casa, todo roubo no teu casamento, tudo aquilo que tem roubado a vida dos teus filhos, que saia agora no nome de Jesus, e que Ele venha reinar aí, em o nome de Jesus. Se prepare, o milagre está acontecendo. Você que tem qualquer enfermidade que seja no teu corpo, eu não ia fazer isso agora, mas essa enfermidade agora, essa dor na sua lombar, os seus dedos estão até formigando nesses dias. Sim, essa enfermidade agora, Jesus chegou aí na tua casa, essa enfermidade está indo embora agora. Sai agora toda inflamação nessa coluna em nome de Jesus. Essa dor que você sentia no seu ouvido direito, já fazia dias que estava incomodando você. Você já colocou medicamentos aí, mas não está adiantando. Essa inflamação no seu ouvido, agora eu dou uma ordem a ela no nome de Jesus. Sai agora, ser curado em o nome de Jesus. Essa dor na frente na sua testa, na frente da sua face, essa sinusite que está atacando, que está te deixando com dores de cabeça quase que insuportáveis, agora receba a tua cura em o nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está aqui, e nós pedimos para que Ele nos ajudasse na nossa incredulidade. Ele é vitorioso sobre tudo isso. Nos ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Quando nós nos desviamos nesse caminho de crer, vitorioso é Jesus sobre tudo e sobre todos. Sim, meu irmão, Ele é vitorioso sobre isso. Essa sinusite, a partir de agora, ela está cessando aí. Sim, essa pressão alta que estava aí há dias, ela não se regula mais nem com seus remédios. Sim, coloque a mão agora no teu coração. Agora eu dou uma ordem também no nome de Jesus. Recebe a cura.
Recebe a cura sobre as tuas emoções. Essa pressão agora, ela está voltando à normalidade. Sim, porque Jesus está aí. E aonde Jesus está, meu irmão, não tem incredulidade que fique. Onde Jesus está, a fé em Cristo, ela gera vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Nós terminamos com esse louvor. Os reinos vêm em vão, mas o teu reino que é inabalável, o teu trono que está acima de tudo e de todos, ele continua e permanece para todos sempre. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos pelo teu poder, pela tua manifestação, e gratos, ó Pai, entregamos esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço. Se aproprie da tua cura em nome de Jesus. Até domingo.